amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma semana, mais um domingo, mais uma oportunidade da gente refletir juntos e juntas sobre a boa nova que é luz para os nossos passos, que é lâmpada para os nossos pés, a boa nova sob a ótica da classe trabalhadora. Uma saudação a todos e todas daqui de Pernambuco, de Recife, do Nordeste inteiro, do Brasil e de gente que está fora do nosso país partilhando com a gente desse momento. Eu queria pedir que sempre que a gente fosse ver esse vídeo ou passar para as outras pessoas, a gente lembrasse de curtir, de compartilhar, de divulgar esse vídeo, esses nossos momentos de reflexão, bem como divulgar a TV MTC, a TV do Movimento de Trabalhadores Cristãos, que é esse canal do YouTube que a gente está vendo. É uma forma da gente continuar disseminando entre nós uma boa reflexão que une a gente, classe trabalhadora, junto à mística de Jesus, mas também a toda a história da classe trabalhadora que une a gente na solidariedade, no amor, na sede de justiça. Então vamos curtir, vamos compartilhar, divulgar mais entre os nossos queridos e queridas, tá bom? Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamor invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E o mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Olá, eu sou Cíntia Ribeiro, jornalista, e farei a leitura do Evangelho hoje para vocês.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhes perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra do Senhor. Bem, a gente tem o desafio de encontrar o verdadeiro sentido do Evangelho cada vez que a gente lê. O termo Evangelho, todo mundo sabe, significa boa notícia, boa nova, uma novidade boa, uma notícia boa. Em tempos como esse que a gente vive no nosso país, é desafiador achar notícias boas. A gente volta para o tempo do discipulado e da missão, uma semana depois de ter vivido o primeiro turno das eleições em nosso país. Alguns mais esperançosos, outros mais desanimados, outros assustados, outros já na rua buscando que as outras pessoas se convençam do seu projeto. Como achar uma boa nova no meio disso tudo? Ou melhor, eu acho que a pergunta que a gente deve fazer é: o que é que a boa nova tem para nos dizer diante desse cenário? O que é que o Evangelho tem a ver com a vida que a gente está levando, com essa última semana, com os acontecimentos que a gente está vivendo? Ora, me parece que tem duas reflexões ou duas palavras-chave para a gente vivenciar, sentir, comunicar o Evangelho. O posicionamento, a adesão, a coerência de projeto, e o outro é a gratidão, é o reconhecimento, é o respeito, é a reverência. Gratidão, a adesão. Veja, esse texto bíblico continua, essa sequência do Evangelho lucano, continua nos colocando no caminho existencial, político, teológico de Jesus, que sai da periferia e vai ao centro do poder. E é nesse caminho que o posicionamento contra ou a favor de Jesus se dá. Por isso é que ele diz a Maria e Marta que é preciso escolher a melhor parte. Por isso que ele diz que não se pode servir a 2 senhores. Por isso é que ele apresenta o servo. Por isso que ele vai revelando no decorrer das várias conversas o seu projeto. Por isso vocês lembram que há outras semanas atrás ele denunciava a intolerância religiosa do seu próprio grupo. Enfim, esse itinerário é um itinerário de adesão ou de repulsa ao projeto de Jesus. Cabe a gente, que está sendo convidada a fazer esse caminho também, dizer, não afetivamente apenas, mas efetivamente, se a gente é contra ou a favor deste projeto. Tem gente que finge ser a favor afetivamente, mas efetivamente é contra. Afetivo que não vira efetivo, prédica que não vira prática, coração, comoção que não vira ação, não vai entrar nesse caminho, não vai aderir a esse projeto. Então, é nesse caminho que Jesus vai recolhendo os seus adeptos e vai compreendendo quem são os seus, vamos usar esse termo, seus adversários, aqueles que são avessos ao seu projeto, à sua boa nova,
aqueles não que Jesus os procure como adversários, mas aqueles que veem em Jesus uma barreira para os seus projetos pessoais. Ora, Jesus vai e se encontra logo com leprosos. Essa figura, o leproso, é importantíssima para a gente percebê-los, o rosto da miséria, o rosto da pobreza, o rosto da marginalização daquela época. Obrigados até por lei a gritar a sua condição de miserabilidade em praça pública. Quando passavam pelos outros, tinham que gritar: afastem-se, eu sou impuro. Se dizia até que aquele que tem um parente leproso, chore-o como se chora a um morto. Essa pessoa morreu para a sociedade. Esses transgridem a lei e gritam a Jesus: tende pena de nós. O grito de denúncia da miséria, o grito por vida. Quem reconhece esse projeto do reino de Deus, que é um projeto de justiça, e se sente tocado por ele, precisa gritar por vida, precisa denunciar a miséria. Olha só, um detalhe, não é um grito pró-vida como a gente vê hoje. Um grito que mascara bandeiras bastante sujas, de criminalização da mulher, de machismo, de patriarcado. Não é esse grito pró-vida, é um grito de vida, um grito de reino de Deus, de caminho de justiça, de partilha para todos e todas. Quem reconhece esse caminho, grita por vida. E logo o companheiro Jesus, que é nosso irmão, que reconhece e confirma a nossa luta, responde a esse questionamento. Responde à dor, responde ao grito, responde à miséria desse povo. Ao contrário do que muitos aí hoje pregam, e nós vimos nas últimas semanas tratando das eleições em nosso país, pessoas querendo criar voto de cabresto, dizendo que Jesus orienta o voto assim ou daquela forma. Jesus delega aos 10 leprosos que reconheçam a salvação, a fé, a força e escolham o seu caminho. Tudo está sendo feito enquanto Jesus está caminhando para Jerusalém. O símbolo de tudo isso é o caminho. É no caminho que a gente opta, que a gente faz as escolhas, e é no caminho que a gente se cura. É no caminho que a cura vem. Ora, Jesus manda se fazer aquilo que é a tradição. E os 10 leprosos é que precisam compreender ou não, aderir ou não. Jesus manda que eles sigam para o sacerdote, que é aquele responsável por dar o atestado, dizer se estão curados ou não. No meio do caminho, eles percebem que foram curados. Um deles, o que não era judeu, o mais marginalizado ainda, porque além de leproso era samaritano, o impuro por vida, reconhece isso e volta. Porque o grande questionamento está aí. Esses 10 leprosos seguindo de volta para o sacerdote e percebendo um deles a cura, um deles volta. Ora, a grande questão é: a gente vai permanecer nas instituições que não curam? É preciso seguir para as instituições, para a instituição que não cura, que não liberta, que não ama, que não acolhe? Ou é preciso voltar e seguir aquele que cria uma nova história com os pobres? No nosso caso, aquele que cria uma nova história com a classe trabalhadora. Ora, se alguns templos e algumas comunidades de fé insistem em criminalizar a luta da classe trabalhadora, insistem em demonizar o movimento sem terra, insistem em enjaular, enquadrar, colocar numa forma os seus fiéis,
os seus adeptos. Insiste em construir espaços onde não há cura, onde não há vida, onde não há renovação, onde não há esperança de libertação para o nosso povo. Por que ficar ali? O outro caminho é o caminho que se faz dentro do projeto de Jesus, projeto de justiça, projeto de paz, projeto de libertação, projeto de partilha. Um dos 10, o estrangeiro, voltou para seguir a este caminho. O caminho com quem faz uma nova história com a classe trabalhadora, com os pobres, com os humilhados. Por que é que só quem percebe é o estrangeiro? Por que é difícil para aqueles judeus compreenderem? Por que é que o estrangeiro é aquele que volta e constrói uma nova história? Não fica legitimando discursos de intolerância religiosa, discursos que não geram vida. Isso é uma pergunta que nos nossos dias a gente deve fazer. Essa é uma pergunta que, dentro dessa conjuntura política que a gente vive, a gente precisa fazer. Nos últimos meses, muitas vezes é necessário que o estrangeiro diga para o judeu o quanto o caminho de Jesus, o caminho de vida, é um caminho de justiça, é um caminho de partilha. Quantos de nós estamos vendo lideranças religiosas destruindo, banalizando, mentindo sobre a boa nova de Jesus, pregando um discurso que não cura, um discurso que deixa, ao contrário disto, pessoas cada vez mais doentes, fanáticas. Enquanto isso, os estrangeiros, pessoas que nem partilham efetivamente da nossa confissão, do nosso caminho de fé, vão pregando amor, justiça por onde passam. Quando descobrem o reino de Deus para a classe trabalhadora, em gestos fortes de adesão aos pobres. Prega mais o reino de Deus quem defende renda mínima, quem defende projeto de redistribuição de renda, quem defende que grandes projetos de moradia voltem ao nosso país, que defendem que o filho do trabalhador volte para as universidades, quem defende a revolução que foi e é o sistema de cotas raciais, quem defende que as mulheres têm espaço tanto no mercado de trabalho e precisam ser resguardadas pelo Estado contra o machismo. Ora, defende mais o reino de Deus implantado na terra quem defende essas pautas do que quem sobe aos púlpitos para falar de uma religião que não cura, que não liberta, que não ama. Ou pior ainda, de uma religião que mente, que espalha fake news, que ajuda, que contribuiu durante os últimos 2 anos com o negacionismo. E hoje vemos a volta de doenças anti-erradicadas como a poliomielite. Esse tipo de instituição não cura, gera mais mal. O caminho de Jesus é o caminho que liberta. E o estrangeiro reconheceu isso. É preciso que aqueles que estão na caminhada reconheçam também. Em uma sociedade onde os não cristãos ficam tentando lembrar o tempo todo aos cristãos quem é o verdadeiro Cristo. Esse sentido do posicionamento e da adesão que Jesus oferece com essa boa nova. Ora, esse estrangeiro volta e o texto bíblico diz que ele dá glórias a Deus. Esse termo dar glórias a Deus é muito relacionado aos pobres, aos marginalizados. Somos nós, classe trabalhadora, que reconhecemos a bondade de Deus na nossa vida, no dia a dia, no diuturno da vida. Não em milagres fantasiosos pregados em púlpitos, mas no diuturno de nossas vidas. É esse milagre, essa partilha, essa presença de Deus que a gente vê.
Dar glórias a Deus é termos usado para os pobres. A própria mãe de Jesus deu glórias a Deus. Zacarias, os outros pobres, os pastores quando viram o menino Jesus. E agora esse leproso volta dando glórias a Deus. Ou seja, quem é capaz de reconhecer a bondade de Deus, o reino de Deus, o reino de justiça, é o pobre, é a classe trabalhadora. Não são pastores de classe média ou ricos, não são pastores que detêm um patrimônio milionário que serão capazes de reconhecer o reino de Deus e comunicar para nós. Quem reconhece o reino de Deus e tem direito, tem moral para proclamá-lo para outros pobres, somos nós, os pobres. Isso me faz lembrar uma das grandes escolas teológicas e sociológicas que eu tive na minha vida. O movimento de evangelização, encontro de irmãos, é um movimento que já tem 50 anos. É um movimento que foi fundado por Dom Helder Câmara, para pobre evangelizar pobre. Ele fazia umas crônicas no rádio, o pobre, a classe trabalhadora com radinho de pilha, ouvia em casa e no decorrer da sua semana juntava grupos nas portas de casa, nas várias comunidades, para em roda discutir aquilo que ouviram. E o lema deste movimento é pobre evangelizando o pobre. Quem tem que evangelizar o pobre, quem tem que caminhar com o pobre, fazer o caminho do evangelho. Quando a gente diz evangelizar, não é proclamar só para o outro, mas é fazer o caminho do evangelho com o outro. Quem tem que fazer é o próprio pobre. Pobre evangelizando pobre. Negro, negra evangelizando negro, negra. Juventude evangelizando juventude. Classe trabalhadora evangelizando classe trabalhadora. Porque somos nós os pobres, os marginalizados, os leprosos curados, aqueles que a sociedade não quer perto ou faz de tudo para prejudicar. A classe trabalhadora, somos nós que reconhecemos o reino de Deus. Não são os grandes pastores, ricos, fazendeiros, com ações, ligados a figuras dos ministérios que hoje ocupam e assaltam o nosso país em Brasília. Não são esses que vão reconhecer o reino de Deus e apontar para a gente, aqui está o reino. Não, somos nós. A gente precisa fazer a leitura da Boa Nova sobre a nossa ótica e junto com as outras pessoas. Não é a classe média, não são os ricos, não são os detentores das rádios e dos grandes meios de comunicação. Somos nós que devemos evangelizar, criar relação, caminho com o evangelho. É a gente que reconhece o reino de Deus, como aquele leproso samaritano estrangeiro reconheceu. E ele reconhece no caminho. Quando Jesus manda ele ir até o sacerdote, no caminho ele reconhece, depois volta. E faz o outro caminho, faz a experiência de caminho com Jesus. Outra tônica desse texto bíblico é a gratidão. O leproso reconhece em Jesus a força da comunhão, da cura, da vida, e resolve fazer este caminho com ele. E a porta de entrada para esse caminho é a gratidão, é o reconhecimento. Da última semana para cá, por conta do resultado do primeiro turno das eleições, o nosso povo nordestino sofreu toda sorte de preconceito, xenofobia, desrespeito. Uma nação, um país que quer fazer um caminho de comunhão com todo o seu povo, precisa ter como porta de entrada a gratidão, o respeito, o reconhecimento pelo povo nordestino, pela classe trabalhadora que aqui vive, que aqui trabalha e que construiu todo este país, que vive aqui, mas em todos os cantos do nosso país e do mundo, construindo não sem resistência, explorada muitas vezes, mas não sem resistência. Se a gente quiser fazer um caminho de comunhão com o nosso país, precisamos reconhecer e ser gratos ao povo nordestino. Ora, a gente só vai fazer isso se a gente varrer do nosso país,
se a gente varrer do mundo toda forma de preconceito, de racismo e de xenofobia que está centrada em grupos de extrema-direita e neonazistas que vivem em nosso país. Nos últimos dias, alguns desses grupos neonazistas e de extrema-direita renovaram o seu apoio a candidaturas de extrema-direita ao governo de São Paulo e no governo federal na pessoa do Bolsonaro. É preciso a gente dizer não a tudo isso. A gente não está só dizendo não a Bolsonaro ou ao seu projeto de morte. A gente está dizendo não ao neonazismo, à extrema-direita, à política de morte, a grupos de extermínio da comunhão, da vida entre as pessoas. Vamos ser gratos, vamos respeitar o povo nordestino, dizendo não a toda essa ultradireita, a toda essa forma de preconceito, a toda essa forma de xenofobia. Viva o nosso povo nordestino. Mais do que orgulho, como se diz, eu tenho a aventura, tenho a graça de construir a minha fé, a minha resistência, a minha capacidade de trabalho, a minha capacidade de produzir ciência, a minha capacidade de viver em comunhão, de construir família, de ter amigos e amigas, sob a força, a cultura e a resistência que é esse Nordeste, onde eu vivo e tenho muito amor. Então vamos ser gratos, vamos construir essa comunhão, essa gratidão, que está tão própria nesse texto bíblico. Ó Pai que habitas a imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.